E eu quero hoje pensar com os irmãos sobre a essência do discipulado, baseado lá em Mateus capítulo 28, mais uma vez vamos ler esse texto, esse é um texto muito importante para nós, Mateus 28, de 18 a 20, talvez você já até tenha decorado esse texto, né? E nós queremos, na verdade, praticar aquilo que nós lemos aqui nesse texto de Mateus 28, em que nós encontramos a grande comissão. Na verdade, irmãos, a grande comissão nós encontramos nos 4 evangelhos e também em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Onde nós lemos o registro das últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus. Os irmãos sabem muito bem que após a sua ressurreição, o Senhor Jesus ainda permaneceu por 40 dias, diz Atos capítulo 1, falando com os seus discípulos sobre o reino de Deus. E nós encontramos aqui o registro das últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus, em que ele reforça o chamado dos seus discípulos, a vocação missionária ou missional da sua igreja. E eu quero ler então Mateus 28, de 18 a 20. A palavra de Deus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Senhor, muito obrigado por essas palavras, pela tua palavra que acabamos de ler, Senhor, em que o Senhor nos chama à obra, nos comissiona como igreja, nos dá um propósito para a nossa vida neste mundo, Senhor. E nós queremos, ó Deus, como igreja, cumprir a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à nossa vocação, ao chamado do Senhor, aquilo que o Senhor está realizando no mundo, e o Senhor, por graça, nos salvou, e por graça também nos chamou a participarmos dessa obra bendita. Louvado seja o teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, amados irmãos, se no coração da grande comissão está a ordem para fazer discípulos, o que deve ser ensinado aos novos seguidores de Cristo? Nós olhamos aqui e nós já refletimos várias vezes sobre esse texto e percebemos que o foco central aqui dessa passagem é fazer discípulos. Uma versão antiga dizia ensinai, ensinai a todas as nações, fazer discípulos. Eu fico pensando que certamente os discípulos de Jesus que andaram com ele 3 anos e meio, não tiveram nenhuma dúvida sobre aquilo que Jesus estava tratando nessa passagem, porque eles vivenciaram isso. Eles caminharam com o Senhor, eles comeram e beberam na presença de Jesus, eles viram Jesus agindo, ouviram os ensinamentos do Senhor, e o que Jesus queria é que eles reproduzissem aquele relacionamento, porque não existe discipulado sem relacionamento, é um relacionamento de um discípulo com outro discípulo, com alguém que já teve uma experiência com o Senhor de transformação, que vai transferir essa vida, que vai comunicar essa vida, que vai ministrar a uma outra pessoa. E é interessante que o foco aqui é fazer, a ordem, o imperativo é fazer, indo, o verbo ide aqui está, na verdade, no original, no gerúndio, enquanto nós estamos indo, fazei discípulos. Esse é o coração da nossa missão. Mas a pergunta é: o que deve ser ensinado aos novos seguidores de Cristo? O que é que nós temos que transmitir? Será que o Senhor Jesus, irmãos, transferiu para nós, ou transferiu para os seus discípulos, lá no primeiro século, a responsabilidade deles mesmos escolherem do que eles deveriam falar?
Será que o Senhor Jesus entregou nas mãos da igreja hoje, do século 21, para que a igreja defina o que é que ela vai ensinar aos novos convertidos, aos discípulos do Senhor Jesus? A resposta que nós encontramos no texto é obviamente que não. O Senhor Jesus não somente disse, ide e ensinai, ou ide fazer discípulos, mas Ele disse o que é que nós deveríamos transmitir para aqueles que estão se aproximando do Senhor para se tornarem seus seguidores. O texto diz aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas. E aí, amados irmãos, quando nós paramos para pensar nessa frase de Jesus sobre o que é que a igreja precisa ensinar, e ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, nós somos desafiados a pensar nisso. Então, a partir de hoje, nós vamos começar uma nova série dentro desse tema geral que é ser e fazer discípulo de Jesus, que é pensar sobre ensinando tudo o que Jesus ordenou. O que é que Jesus ordenou? O que é que o Senhor Jesus transmitiu para os seus discípulos no primeiro século, que nós precisamos transmitir às novas gerações de discípulos de Cristo? O nosso alvo é o de refletirmos nos ensinamentos do Senhor, que foram transmitidos aos seus primeiros discípulos e que nós devemos não somente conhecê-los, mas também praticá-los. Os irmãos perceberam que Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas? Não é ensinando-os a memorizar todas as coisas, não é ensinando-os a decorar todas as coisas, mas a guardar no sentido de prática, né? Quando nós dizemos assim, que nós estamos guardando a palavra, nós estamos colocando em prática. Essa é a ideia desse verbo aqui, no texto de Mateus, capítulo 28. Então a gente vai pensar nas próximas semanas sobre aquilo que Jesus ordenou. O que o Senhor ensinou aos seus discípulos que nós devemos também transmitir e viver como discípulos de Cristo hoje, no século 21, nesse tempo que nós estamos vivendo. E hoje eu quero começar pensando sobre o discípulo e o reino de Deus. Quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que ele tratou desse tema de uma forma prioritária, né? Só para os irmãos aí se situarem, na página ao lado, Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, nós encontramos a primeira mensagem pregada por Jesus no seu ministério terreno. Jesus acabou de sair da sua tentação, Jesus tinha sido batizado, e ele começa a pregar, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, percebe o que a palavra do Senhor nos diz? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A primeira mensagem que Jesus pregou, ele falou do reino. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus é aproximado, ele veio estabelecer o reino com a sua vinda, com o seu ministério, com a pregação do evangelho. Veja que o evangelho está dentro do reino, é o evangelho do reino. O reino de Deus está próximo. O que a gente faz? O reino se aproxima. Qual é a nossa atitude? Jesus diz, arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Crede no evangelho. E eu quero então pensar com os irmãos que ser discípulo de Cristo é o mesmo que ser um cidadão do reino de Deus. São expressões que são sinônimas, né? Ser um discípulo de Cristo é também ser um cidadão do reino de Deus, ou do reino dos céus. E aí eu queria pensar em duas perguntas básicas sobre o reino de Deus. Primeira pergunta, você já faz parte do reino de Deus? Isso é importante nós pensarmos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não nascemos biologicamente no reino de Deus.
Quando nós nascemos, nós herdamos, segundo a palavra do Senhor, uma natureza pecaminosa, que na prática significa que nós nascemos separados de Deus. Separados de Deus. Aliás, a Bíblia vai dizer de uma forma mais contundente ainda, em Romanos capítulo 5, que nós nos tornamos inimigos de Deus, né? Romanos 5 diz que quando nós ainda éramos inimigos, Deus enviou o seu Filho, né? E morreu em nosso lugar. Então, amados irmãos, ninguém nasceu biologicamente no reino de Deus, ok? Nós nascemos separados. Então a pergunta que eu faço é: você faz parte do reino de Deus? Para responder essa pergunta, nós precisamos pensar sobre como entrar no reino de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Como é que uma pessoa pode entrar no reino de Deus? Jesus diz aqui: o reino de Deus chegou, se aproximou, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o próprio Senhor Jesus, conversando com aquele líder religioso judaico, Nicodemos, João capítulo 3, Jesus nos diz como é que uma pessoa pode entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. Qual é a condição para isso acontecer? João 3, Jesus então está conversando com um fariseu, né? E que se aproxima dele de noite, e aí Jesus diz a ele no versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não é que não consegue, não é que vai ser difícil, não, é impossível. No reino de Deus só entra quem nascer de novo. Amém, amados? No reino de Deus você não entra por adesão. No reino de Deus você só entra por novo nascimento, regeneração. E essa obra é obra do Espírito de Deus. No versículo de número 4, Nicodemos pergunta: mas como é que isso é possível? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Na cabeça de Nicodemos, nascer de novo é nascer uma nova, uma outra vez. Talvez ele ficou olhando para a mãezinha dele, para o tamanho dele, e falou assim: como é que vai ser isso? Como é que eu vou voltar agora? Fazer um parto reverso agora, como é que vai ser isso? Jesus diz para ele, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo a Nicodemos: esse novo nascimento é no Espírito, é a obra do Espírito Santo, regenerando o nosso espírito, recriando o nosso espírito. Nosso espírito está morto, mas quando o Evangelho é pregado e a fé é gerada pelo Evangelho, a fé vem pelo ouvir a palavra, o Espírito Santo opera a partir da mensagem do Evangelho e transforma e nos traz a natureza de Deus. Nós recebemos a vida de Deus em nós, e aí passamos a ter agora ambições espirituais, ansiamos por servir a Deus, ansiamos por adorar ao Senhor, ansiamos por dar testemunho de Cristo, porque recebemos vida. Para explicar melhor, no versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém entra no reino de Deus por nascimento biológico, ninguém entra no reino de Deus por ser um simpatizante do Evangelho. É necessário nascer de novo, ter um encontro com o Senhor. Isso é obra do Espírito Santo. E onde é que nós entramos aqui? Pregando o Evangelho. Como é que Deus chama os seus eleitos à regeneração? Diz a Bíblia, através da loucura da pregação. Por isso o texto de Atos 18, que lemos no início, faz sentido: fala e não te cales, prega a palavra, lança a semente, testemunha, tenha uma vida intencional como discípulo de Cristo.
porque o Espírito Santo vai usar a sua vida para a glória de Deus, para que vidas sejam regeneradas. Amém, igreja? Em nome de Jesus. O que é que Deus fez para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus? Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta foi: você já faz parte do reino de Deus? Né? E aí a condição é como nós entramos no reino, e o que é que Deus fez para nós entrarmos no reino. E aí vem a segunda pergunta: você tem vivido como cidadão do reino? Porque a condição para entrarmos é nascer de novo. Jesus diz: ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. E o que é que Deus fez para que isso acontecesse? Ele enviou o seu Filho. E Paulo diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, quando eu leio essas palavras, eu fico prostrado diante da glória de Deus. Sabe por quê, amados? Porque eu e você não tínhamos condições de fazermos esse transporte, de nos autotransportarmos do império das trevas e ingressarmos no reino de Deus. Por isso a Bíblia diz: Ele nos libertou, Ele quebrou o cativeiro na minha e na sua vida. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não somos o protagonista da nossa salvação, Ele nos libertou, Ele entrou na história, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida. Isso nos humilha, isso nos coloca diante da cruz. E nós não gostamos disso. Nós gostamos de ser o protagonista, não de obras para que ninguém se glorie. Aleluia! O Evangelho exalta a Deus e abate o homem. Todo que se exalta será humilhado. Foi Ele quem nos libertou. E agora, irmãos, fomos transportados do império das trevas e trazidos para o reino de Deus. Temos vivido como cidadãos do reino? Como é que tem sido a nossa vida agora? Porque esse privilégio, essa libertação espiritual, esse ingresso no reino de Deus, essas maravilhas todas que Deus faz, nos impõe uma responsabilidade, que é o testemunho. E eu quero pensar sobre como é que vive o cidadão do reino de Deus. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus compromissos? Eu quero pensar então em 3 realidades registradas aí em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. São os 3 compromissos básicos de um cidadão do reino de Deus. Mateus 6, de 9 a 10. Os irmãos conhecem esse texto, é a oração que Jesus ensinou, e é interessante pensarmos por que Jesus ensinou essa oração, né? No texto paralelo de Lucas 11, um discípulo disse: Senhor, ensina-nos a orar. O João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Todo rabi, todo mestre ensina os seus discípulos a orar, ensina-nos a orar. Aí Jesus então diz assim: vocês vão orar desse jeito: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta é: você tem vivido como um cidadão do reino de Deus? E como é que então vive um cidadão do reino de Deus? Comprometido com pelo menos 3 realidades que estão aqui nesse texto. Primeiro, com a santificação do nome do Pai. Santificado seja teu nome. Irmãos, o nome de Deus já é santo. Santo, santo, santo. Mas o que na verdade está implícito aqui tem a ver com nós glorificarmos o nome do Senhor, nós exaltarmos o nome do Senhor,
num estilo de vida em que Ele reina nas nossas vidas. É aquilo que Pedro diz: olha, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, estando preparado para responder àquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o testemunho, tem a ver com aquilo que Paulo diz em Efésios 4, versículo 1, andando de modo digno do Evangelho de Cristo. Um cidadão do reino de Deus, ele tem compromisso com a santificação do nome do Senhor. Esse nome é santo, o nome que nós levamos é santo. Pedro diz assim: olha, se você sofre como cristão, glorifique a Deus por esse nome. Esse nome está sobre nós. Na grande comissão, o Senhor Jesus disse que os seus discípulos seriam batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós carregamos esse nome, nós servimos a Ele, nós devemos honrá-lo nesse mundo. Aleluia. Isso na prática tem relação com enfrentarmos a oposição do mundo, o mundo que rema contra o reino, que rema contra os valores do Evangelho, e nós precisamos então pensar nisso. A minha vida tem honrado o nome do Pai, o nome de Deus tem sido santificado através do meu testemunho. Queria ler com os irmãos Ezequiel 36, versículo 19. A palavra diz, Ezequiel 36, versículo 19 em diante, nos fala que os judeus, nos dias de Ezequiel, envergonharam o nome de Deus com o seu estilo de vida. Ezequiel 36, 19 ao 24, espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos eu os julguei, enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, pois tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Alguns judeus envergonharam o nome do Senhor, e o Senhor está dizendo, eu vou vindicar o meu nome é santo, o meu nome é grande em toda a terra, terei compaixão, versículo 21, mas tive compaixão do meu santo nome. Deus honra o seu próprio nome. Então, amados irmãos, um discípulo de Cristo, ele precisa ter compromisso com a santificação do nome de Deus. Jesus diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo, mas ele está falando do nosso relacionamento como discípulo de Cristo, do testemunho que devemos deixar na história
para a glória do seu nome. O segundo compromisso de um discípulo, de um cidadão do reino, é com a expansão do seu reino, expansão do reino de Deus, aleluia. E aí, Mateus 28, é o texto que lemos, nos fala exatamente desse chamado, irmãos. Algumas pessoas têm falado assim, olha, como se tem falado sobre discipulado nesse tempo. Na verdade, amados, essa é a prioridade da igreja, sempre foi, sempre deveria ter sido, caminhar com pessoas, instruir uns aos outros, desde as crianças, em todos os aspectos do ministério da igreja, dentro de casa, você que é pai e mãe cristãos, ensinando o seu filho. A palavra de Deus sempre nos orientou nessa direção. Deuteronômio 6, Provérbios 22, 2 Timóteo 3, desde a infância, sabes as sagradas letras. Em todos os ministérios da igreja, a palavra sempre precisou ser o centro, deveria ter sido o centro. Mas por muito tempo a igreja se emaranhou em tantas atividades e perdeu o foco essencial do seu chamado, da sua vocação, ser e fazer discípulo de Jesus. E Deus tem nos chamado de volta, querido. Deus tem nos chamado de volta. E a minha oração é que nós possamos aprender isso a cada dia, a vivenciar isso, a respirar isso, a transmitir o Evangelho com fidelidade, com zelo, com graça, com alegria. De graça recebeste, de graça dai. Encontramos o maior tesouro de todos, que é o Senhor Jesus, e devemos transmiti-lo com alegria. Amém, amados? Então, um discípulo de Cristo, um cidadão do reino de Deus, ele precisa estar comprometido com a expansão do reino. E aí Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, todas as etnias, No próximo mês, no domingo eu falei sobre o curso Perspectiva. No próximo mês, agora de agosto, vai ser a aula inaugural. Eu queria estimular você, entre lá no site perspectiva.com.br, se inscreva, faça esse curso, vai te estimular a pensar sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo, vai te despertar para a evangelização, para o investimento missionário, para a intercessão, diariamente por povos não alcançados. Como é importante, amados irmãos, nós estamos comprometidos, sermos cristãos globais. Às vezes nós só conseguimos enxergar o nosso umbigo, o nosso entorno. Deus nos chama, o Senhor Jesus nos faz um chamado global aqui, todas as nações, todas as etnias. Pastor, eu não sou onipresente, eu não posso estar em todos os lugares, nem eu, só o Espírito Santo. Mas você pode estar orando, você pode estar contribuindo, você pode estar levando a mensagem, né? Não é escolhendo uma coisa ou outra, mas é se envolvendo com tudo aquilo que Deus nos dá oportunidade. Quando você está ministrando ao seu filhinho, ao seu netinho, você está discipulando. Tivemos aqui o testemunho do Daniel, né, contando a historinha, as historinhas que a irmã Gina contava para ele. Nossa irmã Mércia gravou uma história que está lá no canal do Ministério Infantil da Igreja, contando a história bíblica. Nós lançamos esse desafio, o Projeto Lloyd, para que as vovós contem histórias bíblicas para os seus netos, as mamães para os seus filhos, Lloyd e Eunice, como Timóteo recebeu a palavra. E aí, amados irmãos, a gente pensa assim, mas será que isso é importante? Claro que é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, em Timóteo, houve um momento que, dentro da soberania de Deus, Deus permitiu que ele se deparasse com o apóstolo Paulo. E quando ele se encontra com Paulo, não foi o primeiro momento que ele teve contato com o Evangelho. O próprio Paulo disse: eu lembro da sua fé não fingida, a mesma que habitou na sua avó e na sua mãe. O que isso significa? Que você conta a história bíblica hoje para o seu netinho, para o seu filhinho, amanhã de novo, a semente vai sendo plantada e de repente Deus promove um encontro transformador. Às vezes ele vai num congresso, às vezes ele vai ouvir uma mensagem na igreja,
e o Espírito Santo vai ativar aquilo que ele já ouviu, e as coisas começam a fazer sentido, até que a obra da regeneração acontece. Paulo disse isso: eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Você vai evangelizar aqui hoje, talvez ele vai se decidir daqui a 10 anos, mas aquela semente está ali dentro, querido. O que não pode é você ter a semente e guardar a semente, comer a semente, engolir a semente. Meu irmão, a semente existe para semear, para ser lançada. Ela dentro do bornal não serve para nada, mas quando ela cai na terra, se ela morrer, ela produz fruto, e produz vida para a glória de Deus. Não, pastor, estou esperando só passar essa tempestade toda, essa pandemia. Não espera passar não, meu irmão, é agora, é nesse tempo que tem gente querendo dar cabo da sua vida agora, tem pessoas querendo se suicidar agora, nesse tempo. Tem gente que está desesperada agora, hoje. Então, meu irmão, se deixe usar pelo Espírito Santo, abra a sua boca, fala de Jesus, ore pelas pessoas, ministre as pessoas, se aproxime de gente, não fique assistindo a história passar não, meu irmão, aproveite a oportunidade, use a tecnologia que Deus te deu, use a inteligência que Deus te deu, para a glória dEle, para a expansão do reino. Se você é discípulo de Jesus e cidadão do reino dos céus, o seu compromisso é santificar o nome do Senhor, e venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. E por último, Jesus diz que um discípulo dele, um cidadão do reino dos céus, é alguém comprometido na realização da vontade de Deus. Compromisso de um discípulo, compromisso de um cidadão do reino dos céus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E aqui, irmãos, quando nós oramos, aprendemos com Jesus essa oração, porque o nosso tema geral é tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, né? Guardando tudo aquilo que Ele nos ensinou. Quando nós oramos fazemos essa oração aqui, que não deve ser aquela reza decorada todo dia às 18 horas, mas Jesus ensinou essa oração para a gente viver essa oração, para nós vivermos essa oração. Quando nós começamos a perceber essa oração aqui, se você for bem sincero diante de Deus e fizer essa oração honestamente, você vai perceber assim: alguma coisa aconteceu comigo. Se eu faço essa oração conscientemente, é porque alguma coisa aconteceu na minha vida. Porque quando meu irmão, que antes de nascer de novo, você estava preocupado em santificar o nome do Pai? Quando é que você, antes de nascer de novo, estava preocupado se o reino de Deus viria sobre a sua vida, ou se viria sobre as nações? Quando é que você estava preocupado em cumprir a vontade de Deus? Você estava emaranhado na sua própria vontade. Efésios 2, Paulo diz: olha, nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, servíamos aos interesses do inimigo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Aleluia, glória a Deus. Aí agora você é um cidadão do reino de Deus. Aí você acorda e começa a orar: Senhor, salva as nações, Senhor, liberta a minha nação, Senhor, que o teu reino venha sobre essa terra, que o teu evangelho prospere nessa terra, Senhor, esteja convertendo os meus queridos ao Senhor, pelo poder do teu Espírito. Que orações são essas, irmãos? É porque tem vida de Deus em você agora, é porque os anseios do coração do Pai estão no teu coração agora. Você agora, meu irmão, sonha com o reino de Deus. Você não quer mais fazer a vontade da carne, você não quer mais fazer a sua própria vontade, você quer servir a Cristo, aquele que se entregou por você, o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. A nossa vida agora tem um sentido, nós vivemos para algo maior, nós vivemos para o reino de Deus, nós somos discípulos de Cristo, chamados a fazer discípulos. Glória a Deus por isso.
Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é interessante, irmão, Jesus associar a vontade de Deus à comida? Algo básico, essencial, necessário, indispensável. É isso que Jesus está dizendo. A vontade de Deus para mim é como se fosse comida, é o que me sustenta, é o que me alimenta, é o meu anseio. Se você, meu irmão, não está preocupado se o nome de Deus está sendo santificado através da sua vida, se você não está preocupado se você está sendo instrumento para que o reino de Deus se expanda, se você não está preocupado com a vontade de Deus, possivelmente você não nasceu de novo. Se você não tem prazer em servir a Deus, se você não tem alegria de participar do serviço na obra do Senhor, dá uma checada no seu coração a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. Possivelmente você precisa ouvir o que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quando você ouve notícias de que diariamente milhares de crianças são abortadas nesse mundo, se você ouve notícias de pessoas que se perdem, que morrem todos os dias, perdidas sem Cristo, e isso não mexe com você, nós precisamos checar o nosso coração a partir da palavra do Senhor. Quero concluir pensando rapidamente em 3 perguntas, em 3 aplicações. A primeira delas: o seu testemunho tem honrado ou envergonhado o nome de Cristo? A primeira pergunta para nós estarmos refletindo nessa noite, como aplicação desse breve estudo, dessa breve reflexão. Quando nós pensamos no nosso testemunho como cristãos, ele tem honrado ou envergonhado o nome de Cristo? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, quando ele fala de que ele foi chamado para servir ao Senhor, ele que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, aí ele diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 até o 16, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora 1 Timóteo 1,16, mas por essa mesma razão, ou seja, pela mesma razão, Cristo veio ao mundo para morrer, para salvar os pecadores. Por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo entendeu que a graça de Deus agiu tão poderosamente na sua vida, que ele foi salvo, mas salvo com um propósito: se tornar modelo para a salvação daqueles que ainda hão de crer no Senhor. Modelo, referência. Só existem 2 possibilidades: ou você é modelo ou você é pedra de tropeço. Não tem uma terceira via, E que pela misericórdia de Deus nós sejamos modelos, referência para aqueles que hão de crer no Senhor para a vida eterna. Ou seja, para receber a vida eterna precisa crer. Salvação não é por obra, é pela fé, pela graça mediante a fé. Mais um texto que nos fala sobre isso. Segunda pergunta, querido: a expansão do reino de Deus é o seu maior compromisso no mundo? Nós estamos preocupados com a expansão do reino de Deus? Ou estamos preocupados com o nosso império pessoal? Buscando o reino de Deus ou construindo um império pessoal? Às vezes nós estamos preocupados com o império pessoal, com os nossos interesses. Eu me lembro de Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz: olha, eu queria saber a notícia de vocês, dos filipenses, e eu pensei em quem enviar, e me lembrei de Timóteo.
alguém que cuide sinceramente dos vossos interesses. Paulo diz: todos os outros pensam em si mesmos, mas ele pensa naquilo que é de Cristo. Que coisa tremenda! Alguém que pensa nos interesses do reino, alguém que está na história, que tem trabalho, que tem família, que tem o seu dia a dia, mas sabe que é um cidadão do reino. As coisas não estão desconectadas. Tem gente que acha que o seu trabalho está desconectado do reino, que a sua família está desconectada do reino, que o seu dinheiro está desconectado do reino. Não, meu irmão, tudo é para a glória de Deus. Tudo na nossa vida está integrado, porque agora nós somos cidadãos do reino dos céus. E por último, qual tem sido a sua relação, a nossa relação com a vontade de Deus? São os 3 desafios que Jesus apresenta nessa oração. Santificado seja o nome do Senhor. E aí a pergunta é: nós temos honrado ou envergonhado o nome dele com o nosso testemunho? A segunda orientação de Jesus é: venha o teu reino. A expansão do reino de Deus tem sido o meu maior anseio, o meu maior compromisso no mundo. E por último, qual é a minha relação com a vontade de Deus? Quando eu penso na vontade do Senhor, eu tenho me sujeitado a Ele, eu tenho me rendido ao seu plano, ao seu propósito. Olhe para a sua vida, meu irmão, olhe para os dons espirituais, para os talentos que o Senhor colocou na sua vida. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito para você servir ao Senhor. Deus não desperdiça talento, Deus não desperdiça poder. Se há um dom espiritual na sua vida, se há um talento, se há um conhecimento que o Senhor colocou, isso precisa ser colocado em favor do reino, na direção da vontade do Senhor. Muitas pessoas crescem, prosperam em vários aspectos da sua vida e não entendem, não enxergam que isso precisa ser canalizado para o reino de Deus. À medida que as suas vidas avançam no âmbito material, elas declinam espiritualmente, porque estão desconectadas do propósito de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus, Ele governa na história humana e na nossa história pessoal. Por que Moisés foi criado lá no palácio, se ele seria o libertador do povo de Israel que estava sendo escravizado? Ele teve acesso ao faraó. Um dia ele precisou comparecer ao faraó. Por que ele passou 40 anos no deserto? Parece que é tudo sem nexo. Ele teve que conduzir aquele povo 40 anos no deserto. Nada se perde na nossa vida, querido. A nossa história está nas mãos de Deus. Amém, querido? Que nós possamos viver como cidadãos do reino dos céus, como discípulos de Cristo. Então, irmãos, começamos a pensar em Mateus 28, ensinando-nos a guardar tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus ordenou. E hoje nós começamos por Jesus, o discípulo e o reino de Deus. O que Jesus falou sobre o reino? O reino de Deus é o governo de Deus sobre as nossas vidas. É a esfera onde o Senhor governa plenamente. E nós fomos trazidos não pelo nascimento biológico, mas pelo novo nascimento, por uma obra que nós não conseguimos produzir. Nicodemos não conseguiu nem entender o que Jesus disse. Ele pensou que ele poderia voltar ao ventre da sua mãe. Jesus falou: não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. Eu quero orar por você nessa hora. Talvez você gostaria de ingressar no reino de Deus, e a única coisa que nós podemos fazer é orar por você e pregar o Evangelho. O que passa daí é a obra do Espírito Santo. E a minha oração é você que nos assiste nessa noite. Se você ainda não nasceu de novo, peça isso ao Senhor. Diga: Senhor, tua palavra me confrontou nessa noite. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora, mas que o Espírito Santo pode mudar a minha vida. O Senhor pode me dar uma vida nova, a tua vida, a vida de Deus na minha vida.
Isso é novo nascimento. E se Ele fizer essa obra, a sua vida nunca mais será a mesma. Esse é o momento mais especial na vida de uma pessoa. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer numa pessoa. O maior milagre não foi o que Deus realizou na criação. Na criação Ele criou do nada. O maior milagre é o que Ele faz na regeneração. Ele pega uma massa falida, inclinada para o mal, faz aquilo que está em Ezequiel 36 que lemos hoje, troca o coração, tira o coração de pedra e coloca um de carne e enche com o Espírito Santo. Limpa, purifica, renova, transforma, batiza no Espírito Santo. Que obra tremenda, querido. Só Ele pode fazer. Nós vamos orar nesse momento para que o Senhor possa fazer isso na sua vida. E se Ele já fez, se você já é um cidadão do reino de Deus, um discípulo de Jesus, que o Senhor nos ajude a andarmos como cidadãos do reino dos céus, para a glória do nome dEle, amém? Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Colocamos diante do Senhor alguns amigos e amigas que se unem a nós nessa hora para ouvirem a palavra, ou talvez vão ouvir num outro momento, Senhor. Que o Teu Espírito complete a boa obra nesses corações, nessas vidas preciosas, Senhor. Que possam se render ao Teu amor, que possam confessar o senhorio de Cristo nas suas vidas, para a glória do Senhor, Pai. Pai, continua conosco, Senhor. Continue nos abençoando nessa noite, abençoa-nos agora nesse tempo de intercessão, de oração, que o Senhor incline os seus ouvidos, ó Pai, para receber a gratidão da igreja, dos Teus filhos e filhas, mas também, Pai, para agir, socorrendo aqueles que estão colocando aqui os seus desafios de oração. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém.